Então, galera do sétimo ano, né? Estamos de volta, segundo semestre, né? Sejam todos bem-vindos, né? Mais essas aulas. A aula de hoje é a aula de História, no qual, né, a gente vai estudar um pouco sobre as reformas religiosas. Conhecer um pouco como se deu nessas reformas religiosas, a questão de Lutero, né? Que foi o percussor, né? Ou seja, dessas reformas religiosas. Então, a gente vai observando que as reformas religiosas, ela deu no século XVI, né? O sentimento religioso da população europeia, né, estava abalado. Muita gente passou a discutir sobre a qual seria, né, melhor caminho para salvar a alma. Este tema, né, tomou conta da mente de muitas pessoas. Naquela época, um sentimento apavorava a todos, né, o medo do inferno, pois eram para lá, né, quem iam os pecadores. Como fazer para agradar a Deus e não ter destino, né, tão terrível? O que fazer para chegar, né, ao paraíso? Em várias partes, né, da Europa, procissões de fiéis penitentes, né, se açoitavam em público, né, suplicando, né, a Deus o perdão, né, de seus pecados. Assim, muitos europeus, né, iniciavam, né, o século XVI mergulhados em profunda, né, desesperança, né? Ou seja, a cristandade, né, ocidental estava em crise, religiosos, devotos, a pureza da espiritualidade cristã defendiam uma religiosidade mais sincera, né, a profunda para se livrar do mal e dos pecados. Fugir do pecado, né, virou uma obsessão naquele tempo. As lutas sociais, desencadeada, né, pelo sentimento religioso, misturavam-se com ambições, né, materiais, protestos sociais e projetos políticos, né, de vários tipos. Né. Neste tema de hoje, né, a gente vai contar como e por que, né, ocorreu esse processo, né, de reformas religiosas, né? Então, agora a gente vai entender melhor, né, como se deu esse processo, né? Aqui a gente pode observar uma cronologia, né, do que a gente vai estudar hoje, né, que é 1517, Lutero, né, condena a venda de indulgências, né? Então, aqui a gente vai começar observando, né, um pouco da cronologia, né? Ou seja, Lutero, né, era um monge, né, que desafiou o Papa, né? Ou seja, eles bem, né, uma cidade, né, do estado da Alta Saxônia, né, na atual Alemanha, deu nome, né, significa viver no gelo. Imagine frio que faz ali no inverno, né, cidade pequena. Foi integrada, né, ao patrimônio da humanidade em 1997. Você sabe por que essa pequena cidade, né, do interior da Alemanha ficou tão famosa, né? Porque foi lá que nasceu, em 1483, Martinho Lutero, né, que desafiou a poderosa Igreja Católica e a autoridade, né, do Papa na época. O pai de Martinho Lutero, né, era supervisor de uma mina de cobre, né? A mãe cuidava da casa e dos 4 filhos. Ao perceber a destacada, né, inteligência de Martinho, seu pai encaminhou para a Universidade de Erfurt, né, no centro da Alemanha atual, na esperança, né, de vê-lo formar-se advogado ou, quem sabe, tornar-se um funcionário, né, de algum príncipe, né, da Saxônia. Era o ano de 1501 e Martinho, né, estava com 18 anos. Foi um estudante excelente. Lia muito e gostava de música, né? Aprendeu a tocar a laude, né? E com frequência tocava para os colegas. O jovem Lutero era um homem religioso, adorava ler a Bíblia, né? Em latim, claro, pois ela ainda não estava traduzida para nenhum outro idioma. Portanto, somente aqueles que conheciam o latim, estudantes, professores e padres, né? Podiam ler a Bíblia. E de Erfurt, né, Lutero só saía para visitar os pais. No regresso de uma dessas visitas, né, em 1505,
um acontecimento, né, transformou sua vida, né, caminhava pela estrada quando caiu uma forte tempestade. Lutero achou que iria morrer. Desesperado, né, fez uma promessa a Santa Ana: ajudai-me, Santa Ana, a me livrar, né, dessa tempestade, que juro entrar, né, para a igreja como um monge. Lutero escapou da tempestade e cumpriu, né, sua promessa. Recolheu-se em um mosteiro, né, passando a viver exclusivamente para a religião. Sua grande preocupação no início, né, era com a salvação da própria alma. Dedicou seu tempo ao estudo, né, da teologia. Em 1507, foi ordenado padre, além de monge. Aqui, né, em 1520, né, Lutero é excomungado, e em 1522, Lutero, né, ele traduz a Bíblia, né, para o alemão. Uma pequena cronologia, né, dos acontecimentos, né, da vida de Lutero. E paraíso, né, inferno, né? Lutero temia pela própria alma, mas temer a morte é um sentimento humano universal. Esse medo, né, é sentido, né, de diferentes maneiras, conforme a pessoa, a época e a sociedade em que vive. Na Europa, no século XVI, homens e mulheres temiam a morte física, claro, mas sentiam pavor ainda maior da morte espiritual, a condenação de sua alma. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, né, tinha convencido os cristãos de que o inferno agradava os pecadores após a sua morte. Os padres diziam que poucos conseguiriam salvar a própria alma e alcançar o paraíso. Para escapar do inferno, né, não bastava garantir bom comportamento e boas ações, rezar sempre, não faltar à missa e confessar os pecados aos padres da paróquia. Era preciso fazer doações à Igreja Católica, pagando o dízimo, 10% do que se ganhava no mês ou no ano. Medo do inferno, né, como vimos, era maior do que o medo da morte. Para dar alguma esperança, né, de salvação aos cristãos, a Igreja Católica, né, criou durante a Idade Média a ideia de inferno provisório, chamado purgatório, um lugar onde as almas, né, purgavam os pecados até que, purificados, né, fossem autorizados a entrar no paraíso. Entretanto, né, a Igreja Católica passou a cobrar pelo remédio para que a alma do morto escapasse, né, do purgatório. Os parentes, né, deviam pagar por missas e fazer doações. Ou seja, purgar, né, tomar puro, né, ou seja, livrar-se, né, de impureza. Aqui nessa imagem, né, a gente observa que é a pintura ao lado, né, que representa, né, o purgatório, ou seja, está relacionado, né, com o tema, né, que nós estamos estudando, né, ou seja, que essa imagem relata, né, o purgatório, que é como se fosse ficasse entre o paraíso, né, e o inferno. Em cronologia, né, em 1525, a revolta camponesa liderada por Thomas Woods, né. Enquanto isso, né, na Roma dos Papas, os cardeais da Igreja Católica, né, viviam em meio à riqueza, né, e ao luxo, às vezes indiferente às misérias da população. O alto clero, né, se contentava em ver cumpridos, né, os sacramentos. A igreja enriquecia, nobres sem vocação espiritual viravam bispos, cardeais e até papas. A Capela Sistina, né, em Roma, pintada pelo grande artista Michelangelo, mostra bem, né, qual era a preocupação do alto clero católico, né, investir nas artes, construir monumentos e celebrar a grandiosidade, né, da igreja. Como a gente viu, né, no capítulo, nos estudos anteriores, que a beleza, né, das pinturas e escrituras religiosas do Renascimento. Não se pode negar, né, que uma obra como a Capela Sistina, resultado, né, do empenho do Papa Sixto VI, é um tesouro, né, do Renascimento italiano. Mas também é fato, né, que o alto clero romano se preocupava mais, né, com o próprio luxo, né, do que com as obrigações do sacerdócio. E sacerdócio, né, é um ofício, né, desempenhado pelo padre,
a relíquia, né, no catolicismo, um objeto digno, né, de veneração associado à vida de Cristo, da Virgem Maria ou de santos, né, como o manto de Jesus, os santos sudário, né, a túnica, né, de Maria, entre outros. E votos, né, desrespeitados, né, o comportamento de muitos sacerdotes do baixo clero, né, os padres das paróquias, deixavam a desejar. Apesar dos votos, né, de castidade, celibato, né, e pobreza que faziam para ser ordenados padres, muitos ignoravam, né, suas promessas. E o seguidor de Nicolau de Magno Simão, né, a pessoa que se ordenava um padre da Igreja Católica, tinha de fazer o voto de celibato, né, ou seja, de não casar. Porém, muitos padres daquela época costumavam namorar. Alguns até viviam, né, com mulher e filhos em casa. Havia sacerdotes, né, que lastimavam o mau exemplo, né, dos colegas, que desrespeitavam, né, o voto de castidade e os acusavam, né, de nicolaísta, né? Isso porque, no início, né, do cristianismo, um padre chamado Nicolau teria defendido, né, que os sacerdotes podiam namorar e casar. Entretanto, né, a Igreja Católica estava diante, né, de um impasse, ou deixava que os padres se casassem, abolindo o celibato, ou mantinha, né, o celibato. Porém, enquanto os padres, a Igreja não fez nenhuma coisa nem outra, né, os seguidores de Nicolau continuaram, né, a desmoralizar a Igreja. Além dos nicolaístas, né, havia padres que gostavam, né, de riqueza, o que era proibido pela Igreja, pois, ao escolher o sacerdócio, todo padre fazia voto, né, de pobreza. No entanto, muitos sacerdotes não seguiam, né, as igrejas. Alguns chegavam, né, a ponto de vender objetos sagrados, né, chamados relíquias. Vendiam pedaços de tecido, dizendo que eram, né, do manto, né, de Jesus, ou pedaço, né, de madeira, né, garantindo, né, que eram da cruz de Cristo, ou até o osso, né, de um defunto, né, alegando ter pertencido a algum santo. Chamavam esse comportamento, né, de simônia, por conta, né, de um famoso relato contido na Bíblia. Um mago chamado Simão, depois de converter-se ao cristianismo, tentara, né, comprar do apóstolo Pedro o dom de transmitir o Espírito Santo a quem o quisesse, né? A igreja pouco fazia para impedir a prática, né, da simônia. Mais grave o que isso, ela própria passou, né, a explorar a boa-fé, né, da população, vendendo nada menos do que a salvação eterna, né, da alma. E aqui, né, a cronologia, em 1527, Henrique VIII, né, da Inglaterra, solicita ao Papa, né, a anulação de seu casamento, né? Então, aqui nós vamos observar a salvação à venda de indulgências, né? Ou seja, a partir do final da Idade Média, os papas, né, da Igreja Católica autorizaram, né, a venda de um documento oficial chamado indulgência, caracterizando, né, uma espécie de certificado de perdão, quem supostamente livrava seu portador, né, de todos os pecados cometidos em sua vida. Agora, não se tratava mais, né, da venda de falsas relíquias, né, por sacerdote do baixo clero, né, os padres. Era o alto clero, os bispos e cardeais, quem desrespeitava, né, a boa-fé dos cristãos e com o apoio, né, do Papa. Nas cidades, né, os cristãos faziam, né, fila para comprar as indulgências, né, alguns muito caros, né, outros mais baratos, convencido de que aquele documento garantia a salvação eterna de sua alma. Naquele período, né, a igreja enriquecia, né, cada vez mais. E aqui é uma cronologia, né, em 1530, a Confissão de Augsburgo, né, a origem da igreja protestante, né? E Lutero desafia a igreja, né? Não era, né, todo o clero que desrespeitava as leis da igreja. Diversos frades, né, do clero regular, o clero dos mosteiros, lutavam, né, pela defesa de uma religião cristã
que estivesse, né, de acordo com os evangelhos, com a palavra, né, o exemplo, né, de Jesus Cristo. Ou seja, evangelho, né, cada um dos 4 livros, né, escritos pelos apóstolos de Jesus Cristo, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram, né, a vida, né, os ensinamentos e a ressurreição de Cristo. Os evangelhos, né, eles compõem, né, o Novo Testamento que integra, né, a Bíblia. E o desafio de 1517, né? Em 1517, o Papa Leão X, né, ordenou uma grande venda, né, de indulgências para financiar a reforma da Basílica de São Pedro, sede da Igreja de Roma. Naquele ano, um frade chamado, né, João Tetzel, né, apareceu na cidade alemã de Wittenberg, né, para vender as indulgências em nome do Papa. Lutero morava lá desde 1508, onde ensinava, né, teologia na universidade. Ao deparar, né, com o negócio das indulgências, Lutero perdeu a paciência. Redigiu, né, um texto com 95 artigos, conhecido, né, como as teses de Lutero, em que criticava a prática, né, da venda das indulgências e outros abusos da igreja. Lutero pregou, né, o papel com suas teses, né, na porta da catedral da cidade. Aqui nessa imagem, né, a gente pode observar, né, Lutero, né, fixa, né, suas críticas à igreja, né, na porta da catedral de Wittenberg, né, ou seja, que mostra, né, Lutero pregando as suas teses na porta da catedral. E Lutero não queria, né, romper com a igreja, apenas queria reformá-la, aproximá-la dos cristãos, queria facilitar o acesso de todos à religião evangélica, que para ele, né, se resumia aos sacramentos. A Igreja Católica reagiu, né, exigindo que Lutero se desculpasse por seu atrevimento, mas ele confirmou tudo o que havia escrito, pois queria denunciar uma situação com a qual, né, não concordava. E, aqui na cronologia, em 1531, o clero inglês, né, proclama, né, o rei chefe da igreja anglicana. E o clima esquenta, né, ou seja, vários emissários, né, do Papa tentaram convencer Lutero de que era, né, melhor desculpar-se com as autoridades máximas da igreja. Mas Lutero não abriu mão de suas ideias, pois acreditava que a salvação estava, né, na dedicação de cada indivíduo a Deus. Ele dizia que Deus não era um mercador que cobrava pedágio, né, para os cristãos entrarem no céu. Em 1521, o Papa publicou, né, uma bula declarando, né, a excomungação de Lutero, iniciando, né, uma perseguição que poderia, né, resultar na sua pena de morte, né? Ou seja, bula significa o decreto estabelecido, né, pelo Papa com força, né, de lei religiosa para os católicos. E a excomungação, né, significa pena espiritual imposta, né, pela Igreja contra, né, os católicos que desafiam ou causam transtorno, né, à comunidade. Proibição de fazer, né, a comunhão e receber, né, qualquer sacramento. E a doutrina do Lutero, né, e reforma. Entre 1517 e 1521, Lutero amadureceu suas ideias, né, e construiu uma nova doutrina, né, cristã, que pode ser resumida, né, em 3 pontos. A salvação da alma de cada cristão depende de sua fé, né, que desde que seja, né, uma fé sincera, dedicada às palavras do Evangelho, um sentimento íntimo de comunhão com Deus. Não depende de fazer obras piedosas, né, muito menos de comprar indulgência. Essa ideia ficou conhecida, né, como doutrina da justificação pela fé. Todo bom cristão pode ser pastor de seu rebanho, desde que se dedique, né, ao estudo do Evangelho. Ninguém precisa fazer votos de castidade e pobreza para pregar o Evangelho. Um bom
Conhecedor da Bíblia, pode ser pregador e viver como qualquer cristão, casar-se, construir família, inclusive ganhar dinheiro em trabalho honesto. Essa ideia, né, que atacou diretamente o clero, ficou conhecida, né, como a doutrina do sacerdócio universal. E a verdade cristã, né, se encontra na Bíblia, somente nela, né? Nada que esteja escrito na Bíblia pode ser contestado. Os homens, né, podem falhar porque não são humanos, porque são humanos, sujeitos, né, a diversas tentações. Todos podem errar, até mesmo o Papa. Somente a Bíblia é infalível, né? Não o Papa, dizia Lutero, porque é divina, né, e contém as palavras de Deus. Essa foi sua doutrina, né, da infabilidade, né, da Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia para a língua alemã em 1522, fato, né, que estimulou, né, tradução para outras línguas. A doutrina luterana, né, teve ampla repercussão na Europa, favorecida, né, por uma das maiores intervenções da época, né, a imprensa. Ela tornou possível, né, divulgar livros, né, e folhetos em uma escala até então inédita. A divulgação, né, das ideias de Lutero seria, né, impossível sem a invenção do topógrafo, né? Esse aparelho, né, foi desenvolvido pelo alemão Johannes Gutenberg. Tinha tipos, né, de letras e acentos gráficos móveis, né, feito em metal, que permitia, né, compor e imprimir o mesmo texto inúmeras vezes, né? Aí vocês do lado podem observar, né, a ilustração do século XIX, né, representando a prensa, né, de livro de Gutenberg do século XV. E cronologia, né, 1535, Calvino, né, publica, né, a primeira edição em latim, né, de Instituição da Fé Cristã. Em 1545, o conceito, né, de Trento, né, vai de 1545 a 1563. O impacto da doutrina luterana, né, foi tão grande que provocou um movimento conhecido como Reforma. Esse movimento, né, não se deu de forma imediata. Aos poucos, Lutero encontrou, né, apoio para levá-lo, né, adiante. Ele correu, né, grande perigo, né, ao desafiar o Papa e só escapou da fogueira, né, por contar com poderosos aliados. A nobreza, né, alemã entra em cena, né? Lutero estava ciente de que o rompimento com a Igreja Católica poderia interessar a nobreza germânica. Presumiu que os nobres desejavam livrar-se, né, do poder papal em seus territórios, do pagamento, né, de tributos à igreja, e quem sabe, né, pretendia até confiscar, né, as terras da igreja. De fato, muitos nobres alemães se engajaram, né, na reforma religiosa. Em contrapartida, né, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, tomou as dores, né, da Igreja Católica, proibiu a doutrina de Lutero e declarou inimigo, né, político em 1521. Essa imagem, né, Lutero, retrato de Lucas Camacho, né, o velho, em 1529, né, aos 46 anos. Lutero vivia, né, sob a proteção, né, dos nobres. E excomungado pelo Papa, né, naquele mesmo ano, Lutero, né, conseguiu proteção do príncipe da Saxônia, né, que abrigou em seu castelo. Ele contava, né, com o apoio de grande parte da nobreza alemã, que em 1530 apresentou ao imperador um documento, né, que ficou conhecido, né, como Confissão de Augsburg, né, cidade localizada no sul do estado alemão da Baviera. Esse documento continha, né, os preceitos da doutrina luterana. A reunião dos nobres alemães com o imperador terminou em clima, né, de guerra. Carlos V já havia assinado o Edito de Worms, né, que proibia o luteranismo, né, e declarava Lutero fugitivo, herege, né, e criminoso, além de prescrever nas suas obras.
Os nobres protestavam, né, contra tal decisão. Essa é a razão pela qual, né, a reforma luterana ficou também conhecida, né, como reforma protestante, dando origem, né, ao termo protestanismo. Então, confiscar, né, tirar a propriedade, né, em nome, né, da autoridade sob a força da lei. Nessa imagem, né, Carlos V recebe, né, dos grandes nobres alemães a Confissão de Augsburgo, né, considerado, né, um documento fundador da Igreja Luterana, que do século, isso aqui é uma gravura, né, do século XIX. E cronologia, né, em 1559, a Confissão, né, de La Rochelle, a expansão do protestantismo. O avanço da reforma luterana estimulou outros movimentos protestantes na Europa. Nos Países Baixos, além dos nobres, né, descontentes, os comerciantes também apoiaram, né, a reforma protestante, desejando se livrar da Igreja Católica, né, que considerava o lucro um pecado. Na França, parte da nobreza, né, apoiado por comerciantes, aderiu à reforma, né, para combater o centralismo, né, do rei. Na Inglaterra, o próprio rei Henrique VIII, né, proclamou a reforma religiosa para se livrar do poder político, né, do Papa, fundando a Igreja Anglicana. A expansão do protestantismo, né, foi enorme, né, nos países do norte europeu. Quanto mais longe de Roma, mais chance, né, de sucesso tinha os movimentos protestantes. E cronologia, né, 1564, morte de Calvino. Né? Calvino, né, e o calvinismo, né, ou seja, um dos maiores seguidores da reforma protestante foi o francês João Calvino, né, formado em teologia e direito. Ele aderiu, né, ao movimento em 1533, com apoio, né, de alguns mercadores nobres e religiosos. Calvino, né, fundou a congregação religiosa independente, né, de Roma, nas atuais França e Suíça. Em 1559, as comunidades calvinistas, né, mandaram, né, representantes para uma grande reunião na cidade francesa de La Rochelle. Ali foi redigido, né, um documento denominado, né, Confissão da Lei de Rochelle, contendo os principais fundamentos da religião reformada, denominada, né, calvinista. O catolicismo, né, continuou a ser a religião da maioria da população francesa, mas o calvinismo, né, cresceu muito na França. Os católicos, né, reagiram com violência, né, e o país mergulhou em um longo período, né, de lutas religiosas. Calvino, né, via com bons olhos, né, o trabalho e o lucro comercial. Sua doutrina, né, incentivou, sem dúvida, o surgimento, né, de uma sociedade mercantil. Era contra a devoção aos santos e defendendo, né, um culto mais simples, né, e a leitura da Bíblia. Atacou mais do que Lutero, né, o culto à Virgem Maria. Aí do lado, né, uma imagem, né, de Calvino, né, João Calvino. E, cronologia, né, em 1568, os holandeses calvinistas, né, iniciam a guerra contra a Espanha católica. Né? Então, a reação de Roma, a Igreja Católica não ficou de braços cruzados, né, diante dos movimentos da Reforma. Em 1545, o Papa Paulo III convocou uma reunião do alto clero para montar uma política, né, de combate aos protestantes. Essa reunião ficou conhecida como o Concílio de Trento, um concílio que durou, né, até 1563. Todos confirmaram, né, a tradição católica e as missas continuaram a ser rezadas e apenas em latim. E o Papa manteria, né, sua autoridade inquestionável. A reação da Igreja de Roma contra o protestantismo ficou conhecida, né, como Contra-Reforma ou Reforma Católica. No entanto, o clero
reconheceu, né, que a igreja precisava mudar e se convenceu de que, se ela ficasse mais próxima dos cristãos, ninguém ousaria desafiá-la. Assim, decidiram, né, preparar melhor o clero católico, incentivando, né, a fundação de escolas e seminários especiais com o objetivo, né, de formar sacerdotes que se dedicassem, né, a verdadeiramente o catolicismo. Aí essa imagem, né, de cardeais, né, reunidos num concílio, né, realizado em Trento, né, cidade italiana, localizada, né, na região dos Alpes. Isso aqui é uma gravura, né, do século XVI, né, de um colecionador particular. Aí a paz de Augsburgo, né, enquanto o protestantismo se espalhava e o concílio se reunia, o Sacro, né, Império Germânico continuava dividido, né, entre as duas religiões, catolicismo e protestantismo. Foram, né, quase 25 anos de lutas, né, que só terminaram em 1555, com a paz de Augsburgo. Decidiu-se, então, que os povos deviam seguir a religião de seu príncipe. Portanto, nos territórios em que os nobres e príncipes alemães tinham adotado o luteranismo, os súditos deviam ser luteranos. Onde eles fossem católicos, o povo deveriam ser católico. Lutero não viveu para ver a paz de Augsburgo, né? Morreu em 1546, aos 63 anos de idade, no auge da reforma protestante. Casou-se com uma ex-freira, né, Catarina de Bora, e foi pai de 5 filhos, né? Consta que se tornou um homem amargurado, né? Seus inimigos lhe deram, né, o apelido debochado, né, de Papa de Wittenberg, né, uma espécie de antipapa, né? Então, galera do sétimo ano, né, essa foi mais uma aula de história e até a próxima.